Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes, transmitido no programa Madrugada Astral pela Rádio Vibe Mundial e Astral TV, com reprise exclusivo para você que nos assiste nos canais do YouTube e Spotify, Cláudia Cardillo Oficial. Hoje nós vamos falar sobre uma questão que aflige muitos homens, principalmente os empreendedores. E para isso eu trago o doutor e especialista no assunto, doutor Vlácios Marango Júnior. Seja muito bem-vindo. Que isso, muito obrigado a você, todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, de verdade. Confesso que eu precisei laçar esse homem para poder trazê-lo para cá, porque é extremamente complicado, desafiador, em função dele ter uma agenda de muitas cirurgias. Mas hoje deu certo para que você esteja aqui e que possa trazer esse assunto para poder elucidar, né? Poder tirar esse mito da calvície da frente dos homens, né? O Dr. Vlácios Marangos, ele é referência no Brasil em transplante capilar, é formado pela FM Unicid, com pós-graduação em urgência e emergência pelo Hospital Israelita Albert Einstein, especialista em técnica avançada, principalmente essa técnica nova que é chamada FUE. Exato, né? Exatamente. Como implanter e além da precisão cirúrgica. Eu quero falar com você sobre o que te fez escolher esse caminho do transplante capilar. Foi paixão à primeira vista ou você viu realmente uma oportunidade no mercado? Exatamente, muito importante essa pergunta, Cláudio, porque inicialmente eu trabalhava muito em hospitais, né? Então, como eu fiz direito antes de fazer medicina, eu sempre tive cargos de coordenação, cargos de diretoria. Então, você fez uma migração de carreira para Migração medicina. de carreira, exatamente. Que legal. E isso sempre para mim foi muito bom, porque eu sempre tive cargos de destaque dentro da medicina, né? Em hospitais, fui diretor de hospital, fui diretor de uma unidade da Mil. E como que eu cheguei nessa parte de transplante? Estava trabalhando muito, coordenando 2 hospitais ao mesmo tempo e eu fiquei calvo, muito calvo. Fora o estresse da vida, a gente tem a calvície que ela é genética, né? Então, a minha juntou as duas. E aí eu fiz um transplante um dia com uma médica muito boa, chamada Cíntia Carvalho, e assim, me apaixonei. A mudança que eu tive de vida, eu falei, não, eu preciso revolucionar e fazer isso com meus pacientes. E é verdade ou é mito? Realmente muda a vida do homem? Muda completamente a vida do homem. É impressionante. Eu não tenho um paciente que não chega depois e fala, doutor, foi o melhor dinheiro gasto, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. O homem, ele não gasta muito dinheiro consigo, né? Principalmente o homem casado, ele gasta com a família, pensando no futuro da família, futuro da esposa. Mas na hora que ele pega esse valor aí, gasta com ele mesmo e muda, né? Ele vai ter outra percepção de si mesmo, ele vai se projetar melhor no ambiente de trabalho, ele vai estar mais autoconfiante em casa, mais feliz. Tem homem que nem sai em foto, a esposa vai tirar foto, ele corre. Sabe que eu já vi alguns vídeos de pacientes que choram, né? Depois, quando eles começam a ver o resultado da cirurgia. E ter esse depoimento é muito bonito, porque a gente percebe o quanto faz mal isso para as pessoas. Completamente, muito mal. Hoje a gente sabe que a autoestima é uma coisa que é valiosa, né? E a gente tem um padrão hoje de beleza, né? Igual antigamente. O pessoal não cuidava dos dentes, até que era comum, né? Hoje você não vê uma pessoa tão descuidada assim, né? Todo mundo está cuidando dos dentes. Chegou a hora do cabelo. É impressionante. E muda completamente. O homem fica outra. E como eu falei, ele vai trabalhar melhor, ele vai atrás da vida de uma forma melhor. A esposa vai ficar muito mais feliz porque vai ter uma pessoa autoconfiante do lado. Para de usar boné. Então, aquele ditado popular que diz que é dos carecas que elas gostam mais, esse ditado não tem mais valia no nosso mercado atual, já foi né? isso há muito tempo. Hoje a gente sabe que o cabelo para o homem é uma questão de autocuidado, né? Então a gente consegue saber que o cabelo, além de ter essa questão de autocuidado, refere à saúde mesmo. Às vezes a queda, ela não tem a ver só com isso, com esse cuidado, com a tua imagem. Você vai ver o cabelo tá caindo porque você está com déficit nutricional, não está comendo direito, está fazendo dietas erradas, entendeu? E às vezes tem uma doença de base que faz teu cabelo cair e é tratável, você não precisa ficar calvo. Então tem que passar num profissional tricologista para saber o que está acontecendo. E quando você descobre que a pessoa ela tem essas outras doenças que estão associadas à calvície, você tem uma equipe multidisciplinar que te ajuda com... Com certeza, com certeza. Hoje, se a gente for falar sobre o Instituto Dr. Vlácios, são 62 pessoas só no Instituto, fora o nosso hospital, que eu tenho um hospital geral, onde a gente opera esses pacientes. Uma equipe enorme. Enorme, enorme. Então, a gente consegue ver o paciente como um todo. Então, ele chega lá, a gente cuida dele desde a entrada na nossa clínica.
Depois a gente avalia o paciente, vê como está o couro cabeludo com um exame que chama tricoscopia. Você já fez? Já A fiz. gente olha assim, uma visão muito boa. É um aparelhinho, né, que vem com tipo uma caneta que tem uma câmera na ponta, né, e vai vendo todo o Exato. couro cabeludo. E só essa visão, junto com exames complementares que a gente faz lá na clínica também, a gente já consegue saber o que está acontecendo com o paciente. E é muito comum não ser só a causa genética, né? Às vezes tem doenças associadas e a gente consegue tratar. E a calvície para, entendeu? Ah, então ela além de ser reversível, né, ela é reversível, a pessoa ainda pode ter mais qualidade de vida Com porque faz certeza. o tratamento completo, Com certeza. Quantas vezes a gente pede exame e não descobre doenças sistêmicas que o paciente nem imaginava que ia ter? Então a gente consegue, além das doenças sistêmicas, ver doenças do couro cabeludo. Tem alguns tipos de alterações do couro cabeludo que elas são autoimunes. O próprio couro cabeludo do paciente, as células de defesa dele atacam o próprio cabelo que ele tem na cabeça e cai por causa disso. E não tem nada a ver que é porque o pai é calvo e a mãe era calva. Entendeu? Então não tem nada a ver com a questão genética, e sim com a doença que a pessoa está desenvolvendo. Muitas vezes a gente consegue descobrir isso lá. Claro que a maior parte é androgenética, que a gente fala, puxou do pai ou da mãe, geralmente da família materna, né? O pai da mãe, o avô materno. E aí é o mesmo padrão de calvície, é impressionante. É mesmo. É o mesmo padrão. Você vai puxar o vô igualzinho, o neto é igual pra gente. É engraçado isso, né? Porque a gente pega, né, nos álbuns de família, a gente vê. Na minha família, o meu avô materno, ele tinha calvície, mas os meus primos ainda não desenvolveram, né? Então. Normalmente é o homem, né, que desenvolve a calvície. A gente sabe que o homem, aproximadamente 67% deles vão ficar calvos. Principalmente caucasiano, né, branco, descendente de europeu, clássico. Meu tio é italiano, meu pai é italiano, meu avô é italiano. E você é descendente de... Grego. O seu avô é grego. Exatamente, meu avô é grego e eu fiquei bem calvo, né? Então, quando você vai pegar branco, descendente de europeu, geralmente fica calvo, impressionante. Tanto grego, português, italiano, onde você for, você vai ver gente calva lá. É recorrente isso, né? A gente vê as pessoas, elas não que seja um padrão, mas isso acontece não só no Brasil, como na Europa também. Com né? certeza, com certeza. Você criou um protocolo chamado full grafting, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Na prática, o que significa isso para o paciente? Boa. A gente até patenteou e patenteamos no nível mundial. O que é o full grafting? Alta densidade enxertia, full cheio graft enxerto. Então a gente consegue reproduzir uma cirurgia no paciente em que a gente, mais do que o normal, a gente tira muito mais cabelo, tá? De uma forma homogênea, a gente não deixa marca na cabeça do paciente e consegue trazer mais naturalidade. A cirurgia ainda é feita tirando aquela tira de cabelos, de tufinhos de cabelo? Ainda existem médicos que fazem dessa forma, tá? Então, essa técnica se chama FUT. Então, dentro da FUE, que é a extração individual dos folículos, das unidades foliculares, a gente criou a full grafting, que é alta densidade enxertia. Então, a gente faz FUE e uma série de protocolos pré, intra e pós-operatórios que a gente consegue entregar resultados grandes, praticamente 2 cirurgias em uma só. Então, é uma evolução de uma cirurgia que já existia e você criou uma metodologia Exato. própria. Então, a gente toma algumas medidas dentro do intraoperatório para esse folículo sobreviver o prazo máximo de 6 horas. A nossa extração é maior, então precisa de mais gente dentro da sala. Então, são 12 pessoas na cirurgia do transplante capilar comigo, sendo que mais de 95% dos lugares operam com 4. Então, a gente opera com 3 vezes mais pessoas na sala. E você divide a parte em que cada um faz o Com implante? certeza. Isso é uma outra coisa que é valiosa que a gente faz. Normalmente, você vai ver que nos lugares aí, o pessoal acaba chegando todo mundo muito cedo e sai muito tarde, todos. Como eu tenho muita gente que trabalha comigo, a gente já está muito bem fixado no mercado, eu consegui trazer uma jornada de trabalho mais tranquila, ou seja, vai ter uma pessoa que vai chegar às 5 horas da manhã comigo, outra vai chegar às 7, outra às 10, outras 2 da tarde, e eles chegam sempre com sangue no olho. Vontade de finalizar esse caso e fazer maravilhosamente bem. É diferente você estar com um cara cansado desde manhã até a noite. Então, a gente conseguiu dividir o nosso tempo cirúrgico dessa forma, e fica incrível. E o implante do fio do cabelo é feito 1 a 1? Exatamente. E você tem uma máquina para te ajudar a fazer isso? A gente usa um equipamento, né? Para extração, é uma máquina que ela faz a extração, chama Mamba. Aí na implantação do folículo, a gente usa um equipamento que chama implanter. E a gente faz uma técnica que chama DHI. Eu coloco o cabelo direto do implanter, não preciso fazer pré-incisão.
Eu não machuco a cabeça do paciente com pré-incisões para depois colocar o cabelo com uma pinça. A gente já põe o cabelo direto com esse equipamento. É um equipamento que ele é muito caro, porque ele vem da Holanda para os Estados Unidos, vem para cá. Porém, a gente tem resultados incríveis, sabe? Você vai olhar um paciente transplantado nosso, ninguém nunca fala que ele tem transplante. É impossível perceber. Meu caso mesmo é transplante aqui, você tá vendo? Não dá para perceber, porque o cabelo tá escovado Total, para e trás. o couro cabeludo é perfeito, né? Não E tem eu marca faço isso de nenhuma. propósito. Eu gosto de pentear para trás para verem que a posição que mais revelaria uma alteração ou uma falta de identidade, de naturalidade, mas Não, não. não tem espaçamento e ele é bem coladinho no É, couro exato. cabeludo, E tem né? uma técnica para isso que a gente usa também. É? Toda essa frente aqui, que a gente chama de hairline, só folículos de um fio. Logo atrás, uma zona um pouquinho transparente, de uns 4 milímetros para 5, que a gente chama de zona de transição, folículos de 1 e de 2. E atrás, quando dá densidade, aí vem os folículos de 3, de 4. Então eles são de tamanhos diferentes Na verdade, tem tamanhos diferentes. Tem e os finos e densidade. ultrafinos e tem folículo com mais de um fio. Tem folículo com 1, com 2, com 3, com 4 fios. E a gente vai variando isso. Todos eu passo no microscópio também, por isso que a minha equipe é grande. Porque se for um folículo de 2, às vezes a gente pode fazer 2 de 1 com ele. Corta ele no meio. Para você que é mulher e já fez, né? Eu já fiz, né? Fio a fio no cílio. E a gente vê, né? Que existem várias densidades e tamanhos diferentes, né? Porque tem uma linha contínua, né? Então, Totalmente. a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, né? Isso é uma coisa interessante, sabe por quê? A gente está vindo forte com transplante de sobrancelha nas mulheres. Então teve uma época que a mulher, por fazer muito, ela perdia parte de sobrancelha, ou metade, e começou a micropigmentar. Então a gente tira a micropigmentação e faz o transplante de sobrancelha, fica incrível, incrível. Eu acredito que mude bastante mesmo, porque a micropigmentação, em função dela ser artificial, ela nunca fica bonita, né? A gente vê de longe que a pessoa fez isso, né? E teve aquelas pessoas que faziam micro assim, sem parâmetro nenhum, né? Aprendi hoje, já vai lá, pô, é complicado. Muda a estrutura do rosto, né? Porque a sobrancelha, ela faz toda, ajuda na questão da moldura, né? Completamente, muda completamente. E o que é bom, diferente do cabelo, que você tem que esperar um tempo para ele crescer, a sobrancelha você já sai com o resultado final logo depois da cirurgia. Então já está tudo implantadinho. Tanto em homens quanto em mulheres. Sem dúvida, muitos homens fazem cabelo, sobrancelha e barba com a gente no mesmo procedimento. Ah, então barba você também consegue usar a mesma técnica para fazer implante de barba. Porque tem muito homem que tem falha, né? A gente vê aquelas círculos, né? Aqueles espaços que a pessoa tem, ele acaba deixando a barba bem comprida para esconder, né? Aquele vazio, mas eu não sabia que fazia também na Faz, e barba. fica incrível. Barba fica perfeita também, é incrível. A sua também é? Não, a minha não. Mas logo eu vou fazer. Você tem uma barba densa, né? Tenho. Mas muitos fazem com a gente. Agora, se precisar de uma barba muito grande, a gente brinca, tipo a do Gustavo Lima, aí não dá pra fazer a cabeça. Porque a gente vai usar tanto cabelo da cabeça, porque é uma área grande da barba, né? Então a densidade tem a ver com a quantidade de cabelo que a gente precisa também. E como é que é o pós-operatório, tanto para o cabelo quanto para a barba? Porque eu acredito que a pessoa precisa tomar um extremo cuidado para aquele cabelinho que foi implantado ali, aquele fiozinho que é novinho, né, frágil, não cair, né? Sem dúvida. Para ter um pós muito bom, a gente precisa de um pré bem realizado. Então não tem um paciente nosso que a gente não trata antes da cirurgia. É um erro muito comum, quererem que o dinheiro entre logo na clínica e querer operar paciente rápido, não. A gente precisa voltar ele para o melhor dele. Eu falo que nunca é o nosso melhor, é sempre o melhor do paciente, porque a minha equipe já é uma das que mais extrai cabelo do mundo. Hein? Então a gente vai no limite do paciente. Então trata ele antes e a gente faz a cirurgia extensa e o pós é muito tranquilo. Por quê? Ele vai ficar 4 dias no máximo com um pouquinho de inchaço nessa região da testa, drenagem linfática e gelo na testa, passa o inchaço, tá? Se for fazer super tranquilo. Só 4 dias? 4 dias. O pico, às vezes, é do 4º para o 5º, só que se fizer a drenagem e o gelo, já para por aí. Se não fizer nada, a pessoa não se importar, não trabalha com a imagem, porque a gente faz bastante famoso, eles trabalham com a imagem, né? Se não trabalhar com ela, aí 7 dias no máximo o inchaço vai embora. Mas já dá para trabalhar no 5º dia, sem problema. E quanto tempo demora para o cabelo começar a crescer?
depois Boa. de Aí que implantado? tá, tem uma cronologia nisso. Até 2 meses, tudo que a gente colocou cai. Essa é a parte triste. Porque ele fica muito feliz quando vê os fiozinhos crescendo, até o 16º dia mais ou menos. Depois começa a cair o que a gente colocou. Mas ele cai porque o corpo Como, rejeita? não, é como se fosse um dente de leite, sabe? A gente colocou o transplantado e está crescendo por baixo o que vai ficar fixado, porque as células que a gente chama de totipotentes, são as células da matriz, elas vão produzindo um fio novo e vai empurrando de cima. Quando ela empurra de cima, ele cai, só que ela ainda não apareceu. Então, do segundo mês até o quarto mês, um crescimento muito lento. Uau! A partir do quarto, um crescimento muito rápido. Então, muda completamente. Então tem que ter paciência também. Não adianta a pessoa querer resultado rápido, sendo que ela vai passar por isso, né? Com certeza, fato. Diferente da sobrancelha, que é o resultado na hora, barba e cabelo você tem que ter paciência, porque você vai começar a ficar muito feliz depois do quarto mês só. Então é pensar a médio e longo prazo, né? Não pode querer que seja instantâneo o Total, sem tratamento, né? dúvida, sem dúvida. E as pessoas precisam ser sedadas, porque eu ouço muitos homens que já passaram por esse procedimento. Bom, Eles falam que eles têm medo da sedação, né? muitos têm medo. O que que acontece? Tem dois tipos de cirurgia. Dá para você fazer ou com sedação via oral, só que o paciente fica muito desperto, fica acordado um bom tempo, aí ele para comer. Como a gente faz cirurgia de alta densidade, é muito cabelo, a gente não pode perder um minuto. Então, o paciente dorme mesmo com sedação. Mas a gente tem anestesista na sala e é uma sedação superficial. Você não precisa entubar o paciente, porque você não vai deprimir o músculo da respiração, que chama diafragma. Ele vai estar dormindo, mas só vai se lembrar. Para ele, a cirurgia passou num piscar de olhos. Ele acorda com o cabelo. Mas para mim é importante porque a cabeça dele fica paradinha. Se eu vou fazer uma cirurgia tão extensa como a gente faz, que vale Quanto 2, tempo? 10 horas mais ou menos. 10 horas. Com a cabeça dele parada, eu consigo extrair com muito mais qualidade, sem transecção praticamente, ou seja, sem perda de cabelo. Então, são resultados muito melhores. Então, a extração e o implante é no mesmo dia? Tudo no mesmo dia. Existe um caso que a gente faz 2 cirurgias, que é para o grau 7, uma num dia, outra no dia seguinte, para a gente chegar a uma quantidade enorme de cabelo. Grau 7 é aquela pessoa que não tem nada na cabeça, mas tem muita área doadora, tá? Então, eu consigo fazer toda a extração de barba, tórax, tudo num dia só. Aí ele dorme no hospital, só que aí a gente já implanta na coroa dele. Quando ele vai fazer a cirurgia no dia seguinte, a gente tira só o cabelo da cabeça e implanta também. Então são 2 cirurgias, uma no dia seguido da outra. É um trabalho de escultor, né? É, exatamente. Tem Porque que ter. você precisa entender qual é o melhor desenho que você vai fazer, né, de Exato. implante, para depois isso começar a crescer, né? Exato, E exatamente. quando você vê os seus pacientes que fazem um retorno no teu consultório, já felizes, né, com outro rosto, com outro brilho nos olhos, como é que você encara isso? Eu fico feliz pra caramba. Quem me conhece sabe, a nossa clínica lá, embora ela seja muito grande, né, e a gente está tão bem no mercado, para mim, cada paciente que entra lá, eu fico muito feliz. E é um ganho, assim, eu fico feliz, brinco com eles, é uma família. Hoje o Instituto Vlaso é uma família. Muitos amigos que eu tenho hoje são pacientes meus. Inclusive, negócios que eu faço são pacientes mesmo, impressionante. Que legal, né? A confiança é tudo, né? E quando você se abre dessa forma, né, com tanta paixão como você faz, o resultado não podia ser outro, né, Não, doutor sem Glacius? dúvida, sem dúvida. A gente ama mesmo o que a gente faz de coração. Que legal, E isso eu é sou o mais maravilhoso. chato com relação ao resultado, mais do que o próprio paciente. Falando em ser chato, né, com resultados, você deve receber pacientes também no seu consultório que já passaram por um transplante, ou que não deu certo, ou que foi mal feito. Você pega esse tipo de correção para fazer também? Sempre, sempre. Cerca de 30% das minhas É cirurgias mesmo? hoje são reconstrutivas. Tem umas franquias aí bem complicadas e aí o pessoal chega, né? Médico que está começando, está aprendendo, não tem mais aquele incentivo, coragem de refazer a cirurgia com esse médico e passam com a gente. E a gente é especialista em reconstrução também. O processo é o mesmo de tirar e É o mesmo, implantar? só que a gente tem que reconstruir, ou seja, tem casos que eles fazem extrações totalmente irregulares. O paciente tem buracos na cabeça em vários lugares, então a nossa extração é regular. Então eu deixo homogênea a área doadora para ficar natural e eu coloco o cabelo onde não colocaram. A gente regulariza toda a angulação, porque também colocam na angulação errada. Tem angulação que é reta, ângulo de 90 graus, parece que é um monte de canavial. Fica horrível o transplante. E a pessoa vai lá, a gente consegue regularizar tudo. Então, são várias questões que a gente avalia.
Então é uma cirurgia mais específica, sabe? Um pouco mais demorada, mas a gente consegue entregar um resultado maravilhoso. E a maioria dos seus pacientes são homens? Ou você tem mulheres A também? gente temos mulheres, tanto que uma das clínicas nossas agora a gente vai mudar, vai ser Clínica Marango só para atendimento de feminino. Sobrancelha e cabelo feminino. E por incrível que pareça, né? Às vezes a pessoa usa muita tinta no cabelo ou tem uma questão genética e fatalmente ela acaba perdendo cabelo, Com né? certeza. Isso para a mulher compromete não só a autoestima, como toda a beleza dela também, né? Sem dúvida. A gente percebe que depois do tratamento a gente já tem um ganho de 30% já. É muita coisa. Então a mulher já fica feliz, né? E o homem também. Aí uma cirurgia de transplante, muitas vezes a mulher só essa região frontal, as entradinhas. Na hora que a gente regularizou a região central, que é onde começa a alopecia androgenética feminina, ela já fica outra pessoa. Muito mais corajosa, sem esse problema. E para a mulher que é empreendedora e tem o seu rosto, né, que é a primeira coisa que chega para os outros, é extremamente importante, né? Doutor Vlácio, nós chegamos ao final dessa entrevista fantástica. Eu estou adorando conversar com você. Onde são as suas clínicas e como que as pessoas te encontram aqui? Boa. No Instagram, @Dr. Vlácio, dr.Vlácios, Vlassios, Marangos. É mais fácil de me achar por lá, a gente já tem uma série de atendimentos por lá. E nossa clínica fica na Brigadeiro Luiz Antônio, número 4249. Aqui em São Paulo, Exato, né? do lado do Parque Ibirapuera, em São Paulo, travessa da Avenida Brasil. E as pessoas esperam muito para serem atendidas por você? Então, se ela ligar hoje, ela tem atendimento, sim, para fazer? Ou ela Consegue. espera meses? Não, consegue ser atendido até de uma forma célere, porque a gente conseguiu dinamizar esse processo. E a cirurgia, às vezes, a gente tem algumas datas cirúrgicas que a gente consegue encaixar quando tem desistência, mas normalmente para 6 meses. Mas a gente consegue encaixar alguns casos, sim. Uau, isso é fantástico, né? Parabéns pelo Obrigado, seu trabalho, que isso, muito viu? obrigado. E principalmente por resgatar, né, a autoestima, tanto dos homens como das mulheres, reconstruir com responsabilidade científica, ética e com muito cuidado humano. E para você que gostou desse conteúdo, me segue nas redes sociais, Cláudia Cardillo Oficial, para mais temas como esse. Até o próximo episódio.